Psicologia Védica com Thiago Namastê. Seu conhecimento e muito prazer. Muito bem. Então agora a gente vai conversar sobre alguns tópicos que são importantes para a gente minimamente botar a plantação em ordem. Tá? Então, a primeira questão fundamental é o que é herbologia para o Ayurveda? Bom, cada pessoa que você for conversar vai ter uma noção diferente do que é herbologia. Então, a gente vai precisar definir isso no que a gente vai conversar aqui, para a pessoa não falar, mas não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente só está entendendo o que é herbologia no Ayurveda. Tá? Então, na série do Ayurveda Bem Viver, a gente fala, pelo menos até agora, tem falado muito sobre um dos pilares do Ayurveda, que é o Ahara, que é a alimentação. Outro pilar do Ayurveda é o Vihara. O Vihara são os seus hábitos de conduta, sua rotina. Isso normalmente é mais cuidado nos atendimentos terapêuticos. Porque isso tem que ser muito particularizado para cada um, para cada constituição. Então fazer um curso sobre isso, cara, é tanta minúcia que você vai ter que falar, mas se isso, então isso, então isso. Eu ainda não consegui na minha cabeça sintetizar a forma de fazer isso de uma maneira de curso. Algum dia talvez isso aconteça. Mas o terceiro pilar, que às vezes acaba passando de uma maneira mais desapercebida, vamos dizer assim, ou pouco valorizada, talvez por questões culturais também, é isso daqui. Aushadhi. Bom, o que significa essa palavrinha? Essa palavrinha aqui, esse al também pode ser visto como um o, tá? Essa parte daqui, ó, Usha, significa receptáculo. Receptáculo de quê? De. Esse di tem aqui escondido um H. E esse H aqui torna isso mente, conhecimento, um monte de coisa, mas nesse caso aqui, consciência. Ou seja, as plantas pro Ayurveda, elas são grandes depósitos de consciência cósmica. Ou seja, são aplicativos. Cada planta é um aplicativo. Você, dependendo do teu grau de conhecimento, pode baixar e rodar no teu sistema operacional. Olha só que legal. Então, assim, e toda hora o universo está fazendo atualização nesses aplicativos, tá? Então, ui, ainda está quente. Os animais também são, em um certo grau, tá? Mas, como o sistema nervoso dessas plantas se desenvolveu muito mais num aspecto sensitivo do que num aspecto deliberativo, elas são menos, elas interferem menos nesse processo de consciência. Quanto mais o sistema nervoso se desenvolve no sentido de tomar ações, menos ela simplesmente transparece vibração cósmica, ok? Então, para o Ayurveda, os minerais também são isso, em um certo grau. As plantas são, os animais são, por exemplo, o elefante é um animal que representa a capacidade de memória. Então, por isso que o Ganesha tem uma cabeça de um elefante. Porque quando aquele garotinho
não deixou o Shiva voltar para casa, que é a consciência cósmica, ele perdeu o fio da meada. E você, tendo força e tendo coragem, mas se você não tem consciência cósmica, que é Shiva, você não chega a lugar nenhum, você perde a cabeça. Então é isso mais ou menos essa história. E aí o Shiva põe a cabeça de um elefante ali para ele se lembrar do que ele precisa se lembrar. Que é, você pode ser forte, você pode ser parrudinho, você pode até encarar a manifestação da consciência materializada. Mas se você não se lembra disso, você perde a cabeça. Então, é só para dizer que não são só as plantas, assim, tá? Mas elas têm um uso, uma disponibilidade prânica muito grande para o nosso sistema. O que isso significa? O Ayurveda é sem preconceitos mesmo, tá? Então, assim, tem muitas preparações que têm uso de carne de animais, às vezes sangue de animais, às vezes gordura de animal, tudo vale. Da mesma forma como vale para o uso mineral, a gente tem um negócio que chama shilajit, que é um betume processado, que tipo, é fantástico para o sistema imunológico. Estou dando assim uns... Ai meu Deus! Só para perder essa concepção de que tudo é plantinha só. Tem algumas coisas que são mais, digamos, alquímicas nesse sentido, assim, de transformação da toxicidade daquilo em algo que o teu sistema possa metabolizar. Mas, o que faz a diferença desse Aushadhi aqui ser prioritariamente de plantas e não de asa de morcego e não sei o que e tal? Tem um óleo medicado, hoje eu tô meio hardcore, que é feito a partir do intestino de rato. Olha só, assim, hoje eu tô assim jogando no ventilador. Aí os caras limpam o intestino e tal, e medicam aquilo, e aquilo dali tem um efeito assim de desobstruir, sabe? É só pra tipo, ser bem nojento mesmo. Asa de morcego não é quase nada perto do que dá. Tem receita disso, assim, tá descrito lá, a galera faz isso, industrializa e vende. E é reconhecido pelo governo da Índia, tem pesquisa mostrando eficácia e tal. Mas, voltando a um tema menos nojento, assim, por favor, por que as plantas têm essa proeminência dentro desse conceito de Aushadhi? Aqui não tem nada a ver com a palavra planta, vocês viram, né? Porque a planta tem uma capacidade muito fantástica de metabolizar prana e transformar isso em princípio ativo. A gente não faz fotossíntese. Tá? E o único setor que faz fotossíntese é o setor do reino vegetal. Existem outros processos químicos de geração de energia que bactéria faz também. Lá fica comendo metal pesado no meio da terra e fica gerando uma fotossíntese nesse sentido. Tem bactéria no fundo do oceano também que de alguma maneira faz algum processo de síntese de energia, mas esse sistema de captação, vamos chamar isso de prana, e disponibilização numa quantidade absurda é, por excelência, um feature, uma diferença de software do sistema do reino vegetal, tá? Então, no reino vegetal, há um processo metabólico que dentro do Ayurveda é entendido como um conversor de prana. E pra gente, prana é inteligência cósmica em movimento. Tá? A inteligência cósmica pode ter um aspecto mais como pano de fundo e fonte das coisas, que aí ela está mais como Tita, ou, digamos, matéria básica do universo, ou ela pode entrar em movimento e ela pode virar agente. E quando acontece isso, ela se chama prana. Então, ai, que bom. Então, a maior fonte de prana que existe
em termos de coisa que você come, estão nos vegetais. Não tem jeito. Por isso que o Ayurveda entende que uma alimentação lacto-vegetariana é aquela que disponibiliza a maior quantidade de energia que você precisa. Parte do lacto é por conta do Ojas, que a gente viu lá no outro vídeo. No módulo do Prana 13 hoje eu estava tomando um leitinho lá. Tava ótimo. Hoje, como é um módulo mais de herbologia, tá só água com erva, que já vai dar um resultado bem importante. Então, se por acaso você vai dar um workshop um dia e aí você ficou cantando alto demais na noite anterior, se empolgou, usa alcaçuz. Alcaçuz é uma das coisas mais emudecentes que existe para sua garganta. E ela é dita como a erva dos cantores. Gargareja assim, todo dia de manhã, que a sua voz fica de veludo. Ou se você já está rouco, você volta a ter voz. Bom, então ficou claro, acredito eu, que a parte do porquê que são ervas é importante. Não é que sejam só ervas, tá? Mas eles são o principal fornecedor do que a gente precisa para manter o nosso sistema vivo. A diferença desse corpo aqui, vivo ou não vivo, pelo Ayurveda é entendido pela presença de prana ou não aqui dentro. Se não tiver prana, não rola. A gente tá um corpo aqui, o corpo ele não tem a vida em si. A vida atravessa esse corpo, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o que o Ayurveda entende como sendo a fonte, uma das fontes da vida, que é o sol. A planta é sol condensado para você, tá? Então, e o sol representa a energia da consciência. E a terra representa a energia da matéria. E a planta é a síntese disso. Ela é a união do princípio de consciência cósmica com o princípio de matéria cósmica. E basicamente a gente chama isso de vida. Tá? Então, a gente aqui entende mais ou menos por que no Ayurveda Aushadhi é tão importante. Por que ele é um pilar junto com Ahara e Vihara. Porque o nosso sistema precisa ter acesso à consciência cósmica de uma maneira mais direta. O processo do yoga faz a mesma coisa. Tudo que uma erva pode fazer em você, uma pessoa com um treinamento avançado de yoga faz a mesma coisa. Só que isso daqui ajuda a galera que já não está no estágio muito avançado. E para aquela pessoa chegar naquele estado muito avançado, ele precisou de erva no meio do caminho. Tá? Então ela, em algum grau, sempre foi fundamental para todo mundo. Pode repetir o que você disse que é vida? A combinação de consciência cósmica, Purusha, com matéria cósmica, Prakriti. Ah, tá. Tá? O veículo. Então, essas duas coisas, quando elas se unem, a gente chama, normalmente, de vida. Isso é expresso através de um sopro vital, que a gente chama de prana. Isso é regido por 3 inteligências, chamadas Vata, Pitta e Kapha, que quando estão em harmonia, geram prana, tejas e ojas, que fazem com que o seu sistema esteja com uma grande capacidade de aguentar a tensão elétrica, com uma capacidade forte de tensão elétrica passando por ali, e isso gerando um processo de despertar, vamos chamar tom, tá? A sua consciência. Explodiu. Supernova. Ok. Acompanhe mais dos nossos vídeos no canal Thiago Namastê no YouTube. Jai Gurudev.